Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje nós falaremos sobre os modelos 2022 da Sidu. Teve um evento global aí que a gente foi convidado a assistir e pegamos o release e algumas novidades e vamos passar para vocês também agora. Roda a vinheta aí, editor. Pessoal, dia 11 de agosto teve um evento global onde a Sidu apresentou todas as suas novidades. A Sidu ela é bem mais design e tecnologia. Ultimamente ela tem criado, por exemplo, os jets para pesca, né? Inclusive eles pegaram no evento global, eles abriram falando sobre a questão da pandemia, da produção, né? Que fatores óbvios já aconteceram, que eles estão se esforçando e que eles estão cuidando de 5 pilares agora para poder ter melhor efetividade na empresa, na fábrica em si. E um desses pilares é a alegria dos seus funcionários e tudo mais, como método de recuperação de pandemia. Bom, isso daí foi apenas o início da live, que foi esse evento global, e aí eles começaram a apresentar primeiro os Can-Am, né, os Maverick X3 lá, as novidades, falou um pouco do elétrico, né, mas isso é um papo para um outro episódio. Nos jets, que é o que nós falaríamos, não tem nada de novidade de elétrico ainda, nem híbrido. E aí depois eles mostraram os pontoons, que são as novidades, né? Quem não conhece a embarcação pontoon, a gente tem um episódio aí sobre o pontoon da VCAT. E o pontoon da Sidu vem com os motores de jet, né? Eles têm um motor novo, que não está nos jet ainda, mas está com um motor novo, com menor cilindrada e eficiência mais alta. Acredito que possa vir no Spark aí, um chute meu para o ano que vem. Imagino eu. Bom, pessoal, eu estou com um site aqui aberto, o site da Sidu dos Estados Unidos, e vocês acompanharão aí na tela junto comigo, que eu vou falar um pouco sobre esses modelos, né? Os que virão e tudo mais. Bom, primeira coisa eu quero dizer que eu vou falar sobre os modelos que vêm para o Brasil, pessoal. Não vai adiantar nada vocês entrarem no site e vislumbrarem que modelo X pode vir, que não vai vir. Tá? Que modelo tal pode vir com painel digital, que não vai vir. Então eu vou passar para vocês a nossa realidade e o que a gente vai receber. Inclusive eu vou falar quando, no final do vídeo, quando que vocês terão esses jets nas concessionárias. Isso vocês não ouviram ainda. Bom, vou começar pelo Rec Light, né? Que é a categoria de recreação leve. O que é isso, João? Os Sparks, os jets menores, que são fabricados inteiramente de Polytech, entre aspas, o plástico que o pessoal fala aí, né? Bom, de início, se você está entrando agora, conhecendo agora o mundo do jet, o Polytech ele veio com um apelo de não riscar. Você pode parar na areia, subir na sua carreta e ele risca muito menos. É um casco escuro, de cor preta, e não risca realmente, tem muito pouco índice de riscos. Os que a gente tem lá na Marina já tem há alguns anos, e realmente ele não é um casco mais bonito de você olhar por baixo, mas embaixo é onde ele fica dentro da água. Então o Spark ele é inteiramente construído desse material Polytech, que está na sua geração 2, e o Spark nós temos as novidades, que as cores que virão o laranja crush com vermelho leve, onde ele é predominante preto, a segunda maior parte dele é inteiro laranja e depois ele tem um leve vermelho, tá? Vocês verem, não tem aqui, mas eu vou mandar um print para vocês, editor, coloca aí na tela também que tem. E a segunda novidade é o azul. É um preto com azul, que lá fora está divulgado preto com vermelho, mas honestamente eu achei o preto com azul mais bonito que vai vir para cá. Ele se chama Azul Dazzling e Preto Deep. Deve ser um preto com um tom bem mais escuro, que é o Spark Trix, galera.
Então, o que eu falei para vocês, o laranja com vermelho, é o Spark 2 lugares, tá? E aí o Spark Trix ele vai vir preto com azul. Um ótimo jet para vocês iniciarem aí, começarem. Que eu tenho um episódio aí, 1 ou 2 episódios antes, sobre qual jet é o certo para iniciante. Bom, vamos tentar otimizar para não dar 40 minutos de episódio. Nós entramos aqui na categoria de recreação, tá? E aí eu já vou abrir aqui para vocês acompanharem comigo. O GTI, ele não vai vir o GTI Standard, tá? Ele vai vir o GTI SE, e nos motores 130 e nos motores 170. É o mesmo motor que encontra nos irmãos maiores, porém sem supercharger. Naturalmente aspirado, inteiro aspirado. E a cor que vai vir no GTI SE 130 é essa cor aqui, que é a cor do 170 do ano passado, que ele é, vamos ver como eles chamam aqui, Ice Metal, né, que é a parte mais predominante, e o amarelo neon, que é onde está nos bancos e na frente dele. Nada de novidade, tá? O casco de baixo, a parte de baixo Politec, e aí o 130 vai vir com essa coloração do 170 do ano passado. E o 170, GTI SE 170, ele vai vir na verdade esse que eu ia falar não tem nada a ver, que não é, que foi um amigo nosso que modificou, mas ele vai vir na cor Coral Blast, Preto Eclipse ou amarelo neon e Ice Metal. Então tá aqui, corrigindo, ele pode vir o GTI 170 na cor que já é, tá? A diferença é que no 130 ele vem, e no 170 agora ele vem um preto com vermelho, uma cor diferente também, tá? Mesma coisa, casco Politec na parte de baixo e o motor 170 cavalos. Ainda não temos muita novidade, é o que vocês já conhecem, tá? E aí, falando dos esportes a reboque, nós temos o Wake de 2 formatos, o Wake de 170 cavalos e o Wake de 230 cavalos. O Wake de 170 cavalos, ele vem no casco da família GTI, que a parte de baixo é Politec. E o Wake, o 230, chama Wake Pro, ele é um motor supercharger e já dos irmãos maiores, cascos ST3, que navegam bem mais, ele já sai da categoria de recreação, que é do GTI. Então você tem duas opções de esportes a reboque, que é o Wake e o Wake Pro, e as cores, elas são denominadas como Menta Neo, tá? É uma cor que ela é diferente, tá? O pessoal está acostumado com a última cor que veio aí, mas o Wake não é novidade, que ele sempre vem com cores mais diferentes e mais bonitas, né? Não tem muita novidade. Agora, o que eu posso dizer é que vem com um sistema de som no Wake normal e já vem com um sistema de som no Wake Pro também, galera, de fábrica. Então, quando comprar, isso já é de fábrica, tá? Vou abrir aqui para vocês verem um pouquinho o Wake 170. Aí, ó, como que ele já tá. É uma cor bem diferente, né? E ele vem com o suporte lateral para você prender a sua prancha, não ficar riscando o seu jet ou batendo na perna. Olha lá como é que fica legal. E os Wakes, eles têm um modelo de reboque, né? Um modo de pilotagem que é para você rebocar, né? Para você fazer um esporte a reboque. Você seleciona a velocidade que você quer e a intensidade da largada que ele vai fazer, tá? Bom, o Wake Pro 230, aqui ó, ele também está na mesma cor do 170, porém com o casco com o casco ST3, que é a novidade, já vem com som, né? O casco mais navegador, é um jet mais forte, que tem motor supercharger. E um detalhe, esse motor 230 cavalos supercharger da Sea-Doo, no manual eles falam que pode usar 89 hectanas. Isso é compatível hoje. Eu sei que a gente tem essa mudança dessa lei de gasolina, de combustível nos postos, mas a gente não tem certeza se está rolando isso daí ainda, galera. Então, por via das dúvidas, pode usar gasolina comum somente neste jet supercharger, tá? Que é o que está escrito no manual.
E aí a gente tem os modelos de desempenho, que é o RX PX e é o RX TX. Vamos começar pelo queridinho da galera, que é o RX TX 300, que é os modelos de desempenho, que ele vai vir agora com o preto triplo, que é o Triple Black, que eles chamam lá fora, e o amarelo Millennium. Mas, pelo que eu soube, parece que esse primeiro aí, só na concessionária a gente vai tirar isso a limpo, né? Mas que na concessionária parece que virão esse primeiro lote aí, o preto. Que na minha opinião, eu queria muito que viesse no RX PX também, porque eu achei demais. A Yamaha entrou com esse preto já no FX, né? Esse preto meio fosco. Só que a Sea-Doo entrou com um preto já mais brilhante. Ele é um cinza bem escuro que eles chamam aqui de preto Triple Black, né? Então são três tons de preto. Nada de novo no motor, nada de novo na navegação. A gente vai tirar esse... Quando fizer o jet test a gente vai fazer esse tira-teima. Mas, na minha opinião, eu achei animal essa cor preta. E aqui tá no RX PX 300, ele mostra de cor preta. Mas, galera, ele vai vir nessa cor aqui, que é a cor amarelo, com os bancos cinza puxado pro preto, que eles chamam de amarelo Millennium. Isso daqui não é novidade, lá fora vocês sabem que já tá rolando isso, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Isso daí, ele é uma cor que lembra muito tempo um amarelo utilizado no XP da Sea-Doo muito lá atrás. Não foi uma releitura, mas foi uma relembrança, né, dessa cor. Então é essa cor que vocês estão vendo na tela aí, que vai vir amarelo com preto. Eu sinceramente eu queria muito esse preto Triple Black. E esse amarelo, eu ainda acho o meu mais bonito, para ser sincero com vocês. O roxo com verde limão tá de matar. Mas o queridinho não é só o P, mas muito mais o T, né, galera? Que a galera gosta bem mais. E os dois também, o P e o T, que são da categoria de desempenho de performance, virão com um sistema de som de fábrica, tá? E aí a gente entra nos jets que são Touring, que aí a gente tem uma novidade em cor aí, que todo mundo tá achando que não é uma cor legal, mas posso dizer que eu vi nos detalhes e eu acho que é uma cor que vai surpreender muito mais pessoalmente do que olhando pela internet, viu, pessoal? Assim, ó, a gente sabe e já veio o feedback que uma coisa que a Sea-Doo faz é muito novidade em cores, né? Então, por exemplo, no P ela veio com uma cor básica. O amarelo, tipo o amarelo Sedex que a galera fala no mercado, que já tinha no T, vai ter no P. E aí veio com cores mais, digo assim, cores pastéis que a gente chama, né? Não veio tanta novidade, mas eu acredito que para ver isso tem um estudo de tendência de cores. Então, o engenheiro canadense não vai fazer bobeira, né, galera? A gente só dá opinião, eles são os profissionais. E no modo Touring, então, falando no modo Touring, a gente tem o GTX 230 que vocês já conhecem, que é o preto com laranja, né? Que para mim é um cinza bem mais escuro, mas eles chamam de preto preto Eclipse com laranja Crush. É um jet bonito pra caramba, né? Que transmite luxo. E lá fora ele vem na opção 170, 230 e 300. Mas o 300 aqui ele vai vir no Limited, que é a próxima cor que eu vou falar para vocês, o próximo jet. Essa cor que vocês estão vendo aí, agora ele vem no GTX 170, que é o aspirado, e o mesmo motor sobrealimentado, que é o 230. Então é uma cor que já agradou bastante, né? Aqui você vê os três modelos, mas tira esse modelo da direita, que vai ficar o da esquerda do meio, que é o 170 e o 130. Então o 170 agora deixa de vir na cor azul com cinza e virar na mesma cor do 230. Muita gente vai ter confusão na água aí, hein? Vai ter gente fazendo o módulo do 170 falando que é 230. Brasileiro é criativo, hein, galera? Brasileiro é criativo. Bom, e que mais? O GTX 300, o Limited, que isso daqui é o suprassumo
da Sidu, né? Tudo que tem de tecnologia eles soltam aí, se bem que eu já vou vir com o Fish Pro, que tem mais coisa ainda do que esse agora. Então ele é uma cor que ele se chama, aqui lá fora eles chamam de metálico, Premium Metálico Sage, né? Como vocês viram aí na tela. Aqui, Sage Metálico, que a Sidu denomina como um nome da sua cor, em português, né? E o detalhe é que o 170 e o 230 agora virão com som, tá? E o 300, obviamente, porque ele já é completo por natureza. Só que o 300 agora, ele tem a opção de vir com o sistema IDF. E se eu não me engano, o 300 vai vir de fábrica, o GTX 300 virá de fábrica com o sistema IDF, tá? Que é de tirar os detritos que entram na turbina. Essa é a cor dele, que vocês estão vendo. É uma cor bem diferente, que na internet parece ser uma cor meio pastel, né, pessoal? Mas, ó, você pode ver, não é um dia de sol que eles colocaram aqui. Aqui é um fim de tarde, tá vendo? Fim de tarde. Seria legal pegar uma foto desse jet. Vamos ver se tem aqui. Aqui já é um dia mais claro. E olha só, o que está impressionante nesse jet, olha a frente dele. Olha só que diferente. Parece que, assim, você vê que tem entonações, espelhamentos. Então fica algo meio tipo, eu quero ver ao vivo para entender realmente o que tem de diferente nessa cor. E eu, sinceramente, eu acho que, pessoalmente, essa cor, principalmente com o sol, um dia bem ensolarado, eu acho que isso daí vai ser bem mais bonito do que apresenta aqui, viu, pessoal? Minha opinião. Vamos ver se ele tem aqui casco, espaço da frente, IDF, plataforma mais larga, sistema de som, e eu vou falar sobre esses painéis digitais. Guardem aqui, ó, dá uma olhada na tela, esse painel digital aqui. Guarda essa imagem na sua mente, que eu já vou falar quais modelos que virão com painel digital. Bom, gostaria muito de ter fotos aqui para a gente poder mostrar, mas não achamos. Lá fora tem a outra cor, mas aqui vai vir esse sage, que é um verde meio metálico, que eles chamaram de sage. E aí, galera, a novidade agora é que o Fish Pro, ele vai vir não só do que vocês já conhecem, né, que veio no 19 e no 20, o 19 branco com laranja, o 20 branco com azul, que é muito mais bonito, e o 21, o 19, 20 e o laranja, e o 21 que é azul com branco. E agora o 22 é o mesmo que vocês já conhecem, porém ele vai ser o nome dele agora vai ser Sport. Então o Fish Pro que vocês já conhecem continua vindo com motor 170, tá? Só que agora ele se chama Sport. Nada de novo, então ele só mudou o nome, que é o que vocês já conhecem. E aí, qual que tá a pegada aqui? Nessa live, nesse evento global que eles fizeram, a pessoa, no caso, que estava lá apresentando, o que ele fala é que eles pegaram o feedback com os pescadores, né? Eles têm alguns influencers lá fora que são pescadores, e que eles pegaram o feedback do que poderia fazer, que poderia tornar isso mais acessível, porque às vezes um jet lá fora, aqui também, principalmente para pesca, o pessoal já começa meio que começar a fazer uma comparação com um barco, né, pessoal? E aí, pensando nisso, eles entraram com um Fish Pro novo que se chama Scout. E esse Fish Pro, ele vem no GTI com o motor, casco do GTI com motor de 130 cavalos. Por que não no 170? Porque no 130 você vai ter mais economia, tá? Porém, eu posso dizer para vocês, em off aqui, que é o mesmo motor de 170. Se vocês se programarem, vocês vão alcançar até mais que 170. É a mesma coisa, tá? Os carros hoje utilizam isso. Mesmo motor, só que aí eles mudam cavalo e diz que é um modelo diferente, tá? Então eles otimizam nessa questão de motor. O interessante aqui
é que no Fish Pro Scout, que ele é no casco de GTI, novamente, ele vem no branco com azul, né, parecido com o irmão maior. Ele tem coisas mais simples e é mais barato, mais acessível. Ele já vem com IDF de fábrica, tá? Porque o IDF ele entrou na linha de pesca, não na outra linha. Ele vem no GTX como um artigo a mais, que agora que é o que eu falo para vocês, que eu tenho quase certeza que ele vem de fábrica. Mas ele começou com esse sistema para pesca, para que pudesse, o pescador ele vai em lugares diferentes e pega sujeira, não sujeira, mas alga, né? Então ele vai vir com o IDF. Ele não tem aqueles lugares para colocar o pé na lateral, onde eu estou passando o mouse aqui, mas o banco é diferente, tá? Que nem do Fish Pro maior. O Scout, ele tem esse espaço para você percorrer. Ele tem o cooler, o mesmo cooler de 51 litros, o porta-varas, e ele tem também o GPS Fish Finder e os porta-copos laterais, que é muito legal. Aqui uma representação de um rapaz pescando, e você vê aqui, ó, que tem o porta-copo, né, atrás Fish Pro escrito, e o banco é diferente, ele é mais reto, ele tem uma leve pegadinha ali do banco cruiser, e o terceiro passageiro também tem esse certo conforto. Então, ó, essa é a representação. É um jet com uma cor bonita, né? É do GTI 130 que já tem, que vocês já conhecem hoje no mercado, porém é um azul ao invés daquela cor daquela cor que é um meio verde, né? Então, agora virá desta forma, ó, galera, para quem tá pensando em pescar, é um jet mais acessível. E infelizmente, eu queria mostrar isso daqui, ele não vem, mas a estrela do negócio de pesca, porque ele é o mais caro, né? E esse daqui, o Trophy, ele não vem, galera, para deixar bem claro, mas ele tem um sistema onde o banco, vamos ver se ele, aqui ó, você tira esse banco e ele vira um acoplamento de um banco giratório, e ele vem aqui com mais acessórios, né? Que ele vem com um negócio completo aqui, tipo a âncora, por exemplo, ele vem já com uma âncora aqui para você guardar, deixar ele preso, tá? Bom, outras novidades que vem na Sea-Doo. A Sea-Doo agora, eu quero ver se eu acho aqui para mostrar para vocês os acessórios, que é muito massa, galera. É muito massa para fazer, para quem gosta de fazer locais longos, né? Meu, quem gosta de ir longe, é o que eu tô falando aqui, eu vou tentar procurar, deixa eu ver. Esse sistema Link novo, galera, ele cabe 3 suportes, e se for no Fish Pro, cabe um atrás. É o que vocês estão vendo na tela aí. Olha isso, que massa. Eu não achei outra foto, tá? Mas, por exemplo, aqui ele tem uma caixa nova, né, com um sistema Link, que eu já vou falar sobre isso. Aqui um outro lugar para prender, e aqui também. E atrás ainda a caixa. E vocês percebem que aqui tem um lugar para prender mais uma caixa ou alguma outra coisa. Então assim, ele tem uma versatilidade imensa. Para quem quiser fazer expedição agora, tá aí, ó. Pode carregar o tanque de combustível, pode carregar a malinha, a caixa de pesca. No Fish Pro, que é maior ainda. Para mim, isso foi a melhor coisa que a Sea-Doo fez em 2022, que era uma coisa que estava faltando, suportes para colocar mais coisas. Então, se você tiver no jet normal, você pode aplicar. Eu não entendi ao certo qual jet que pode vir, tá? Qual jet pode acoplar. Até rolou essa pergunta aí no evento global, mas não ficou muito claro. Mas uma coisa é clara: esse acessório de você colocar sistema de 3 links, e ele é uma plataforma grande assim, né? E você adapta no sistema Link que já tem no seu jet. E aí ele coloca um aqui e 2 aqui. Sendo que esse daqui do meio, você pode colocar mais um em cima ainda, mano. Sensacional. Isso para ir mais longe, putz, é só bagagem, é tudo ali, e fora do que já tem na frente. Então isso foi o mais legal de tudo.
Bom, pessoal, quando vai estar isso daí nas lojas, nas concessionárias? No mês de outubro. A previsão é que início de outubro você já possa vê-los e inclusive fazer sua reserva e comprá-los, tá? Então essas são as novidades. Eu passei bem por cima, tá? Já deu um tempinho aí de episódio, mas é para vocês entenderem. E agora nós voltaremos em breve com os testes dessas máquinas para vocês. Então eu pedi prioridade lá para a Sidu, falei para eles, gente, manda pra gente fazer, porque é interessante para vocês, nosso canal divulga bastante, é o que eu falo bastante para as marcas, e é uma coisa que a Sidu está entendendo mais, a Yamaha está um pouco mais difícil com isso, a Kawasaki não tem, infelizmente, gostaria muito, porque Kawasaki vai vir com umas coisas bombásticas aí, mano, seria bom se eles tivessem, mas nós vamos trazer essas novidades para vocês, tá bom? Beijo no coração, galera. Obrigado pela audiência, viu? Se inscreva no canal e deixe o seu like para mais pessoas verem esse vídeo. Só dessa forma você ajuda a gente. E também fortalecendo, se inscrevendo no nosso canal. Valeu, galera. Até mais.